E agora prestem atenção porque a gente vai falar agora da Covid-19. Muitas dúvidas acabam surgindo sobre o funcionamento do imunizante contra a Covid-19 e como ele age no nosso corpo. Uma dessas dúvidas é sobre como saber se a vacina faz efeito no organismo ou se ela fez efeito no organismo quando nós recebemos a dose no braço. Isso, gente, acabou levando algumas pessoas a fazerem testes de farmácia e sorológicos após a aplicação da vacina para saber se de fato estavam produzindo os anticorpos. Já pensou? Mas essa prática traz um problema. Quando o resultado mostra pouco ou nenhum anticorpo, as pessoas se sentem enganadas e acham que a vacina não funciona. Por isso, nós vamos agora bater esse papo legal, porque esse assunto que nós vamos trazer aqui agora, né, esse assunto com a médica a doutora Luciana Pacheco, infectologista, do quadro Explica Pra Gente, e está no ar. O nosso Explica Pra Gente é exatamente para isso, para pegarmos assuntos que as pessoas estão na dúvida, estão com essa situação, fazendo o teste, eu tomei a vacina, aí 10 dias depois faz o teste para saber se está com anticorpos ou não, tá vendo, a vacina não resolveu, então vou tomar a terceira dose, a quinta dose, a oitava dose. O que tem de verdade nisso? O que acontece com o nosso corpo? A gente tem que saber de quem entende. Eu estou aqui com a doutora Luciana Pacheco sobre isso. Doutora Luciana, eu vou logo para a primeira pergunta dos nossos telespectadores que querem participar ansiosamente aqui com a senhora. Primeiro, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Explica Pra Gente mais uma vez. Vamos lá, primeira pergunta então dos nossos telespectadores. Boa tarde, doutora Luciana. Muito bem. Quem pergunta para a senhora, doutora Luciana, é a Laura Souza, ela é lá do Antares. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, existe algum exame que pode ser feito após as 2 doses da vacina para comprovar se a pessoa está imune? Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos os telespectadores. Quando a gente adoece com uma doença infecciosa, por exemplo, como rubéola, o organismo da gente produz anticorpos que podem ser dosados através do que a gente chama sorologias. O organismo produz soro através disso, isso é um exame de sangue. Não adianta fazer exame de farmácia, porque não vai dar positivo de jeito nenhum. E mesmo esses sorológicos que a gente faz no laboratório, eles vão dosar anticorpos, que a gente chama, o sistema imunológico da gente é muito complexo. Então, a gente tem anticorpos que são formados pelo sistema humoral, e aí os anticorpos produzidos, eles produzem anticorpo da classe IgM e IgG, e o anticorpo da classe IgG é aquele que fica mais tempo no organismo da gente depois que a gente adoece. Então, por exemplo, quem teve rubéola, raramente tem rubéola novamente, porque o organismo fica protegido com esse anticorpo IgG para o resto da vida, na maioria das vezes. Ele impede que o organismo seja invadido pelo vírus da rubéola, pelo vírus da catapora, etc. Assim mesmo também acontece com a Covid. Mas a gente não tem ainda informações suficientes na Covid para saber se essa IgG não der positiva depois que a gente tem a doença ou a gente toma a vacina, se essa falta de dosagem, quando a gente faz o exame não aparece, será porque o sistema imunológico da gente não respondeu? Então a gente não tem essas respostas de forma muito clara. E o organismo da gente produz um outro tipo de imunidade chamada imunidade celular, que é produzida pelos linfócitos, é uma classe de moléculas que respondem por essa proteção celular, que ela não é dosada assim, do ponto de vista laboratorial, porque é um teste caro, é uma dosagem cara, isso é feito a nível de pesquisa científica, não para a gente dosar laboratoriamente. Os laboratórios nem têm como fazer essa dosagem assim, do ponto de vista comercial, porque fica caro. E aí, essa imunidade, ela pode dar positiva, pode estar presente, que é o caso que se faz nos estudos aí com vacina, mas a gente não sabe, porque a gente não tem como dosar. Então, é besteira a gente ficar procurando fazer exame depois da vacina, porque a gente ainda não tem
uma dosagem eficaz nesses anticorpos. Aí existem também os anticorpos neutralizantes, que eles medem a quantidade de anticorpos que a gente produz para impedir a penetração do vírus na célula. Mas a gente também não sabe o quanto é essa dosagem a ideal para fazer essa proteção. Além do que, a gente pode perder essas defesas ao longo do tempo e a gente também não sabe com relação à Covid, por exemplo, com a vacina da gripe, a gente toma anualmente, porque a gente sabe que a gente perde essa proteção anual, então a gente vai precisar repetir. Então, estudos precisam ainda ser feitos para que a gente tenha certeza disso e para que essa terceira dose, quarta dose, quinta dose, como o Ismael falou, seja necessária. A gente não sabe ainda disso definitivamente. Então, eu não recomendo que a pessoa faça esse exame, acho que a pessoa vai perder dinheiro, não é barato e não vai ter essa certeza absoluta. Se ela der negativa, meu Deus, a vacina não prestou. Se ela der positiva, eu estou livre, estou tranquila, porque eu não vou pegar. E não é exatamente assim. Muito bem, doutora, perfeito, bem explicadinho mesmo. Vamos lá para a segunda pergunta de quem quer participar conosco. Vamos lá com a doutora Luciana Pacheco, infectologista. Quem faz a pergunta é o Paulo Marques, lá da Forene. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, os testes sorológicos são capazes de comprovar se a vacina garantiu a imunização? Pois é, Paulo, acho que eu já respondi um pouquinho na resposta da Laura, para a Laura, mas é exatamente isso. Os testes sorológicos que a gente tem atualmente, que dosam anticorpos IgM, anticorpos IgG, eles não garantem que a pessoa, a resposta da vacina. Ela pode estar positiva e a gente vai ficar feliz, ela pode dar negativa e a gente vai ficar triste, mas não significa que a gente não vai estar protegido, porque esses outros anticorpos, como eu falei, da imunidade celular, eles não estão medidos. Então, a gente vai ficar sem ter essa resposta correta. Sinceramente, eu não indico, e a Sociedade de Imunologia, ela fez uma nota contraindicando a recomendação desses testes sorológicos depois da vacina, porque a gente não tem, de fato, uma resposta muito efetiva com eles. Perfeito. Resumindo, para que as pessoas entendam, doutora, a senhora explicou muito bem, está bem didático, é o seguinte, não adianta estar gastando dinheiro nem fazendo teste para saber se está, porque ainda é tudo muito novo, a ciência ainda continua estudando sobre esse vírus que vem fazendo um estrago terrível, e ele é mutante, se muda, ir para lá. Outra coisa que pode acontecer às vezes é que você pode, de repente, nesse exame, não dar nenhum anticorpo e, de repente, esse anticorpo está guardado no momento certo. Exatamente. Quando ele for startado pela infecção, é isso? Isso, é exatamente isso. É como acontece quando a gente tem a doença. Por exemplo, eu dei o exemplo aí da rubéola. Então, a gente tem a rubéola e o organismo da gente produz as defesas. A gente fica curado, mas o organismo produz as defesas e ele fica ali lembrado de que se acontecer novamente um contato, então eu entro em contato com uma pessoa que teve rubéola, o meu organismo se lembra que eu já tive contato com aquele vírus, ele diz, opa, tem um invasor aí, mas eu já reconheço ele. Aí o organismo da gente produz as defesas para que o vírus, a pessoa com quem eu entrei em contato, ele o nosso organismo impede que esse contato faça com que o vírus penetre na célula. Assim também acontece com as vacinas. É por isso que a gente orienta que as pessoas se vacinem, para que o nosso sistema imunológico seja lembrado de que, em algum momento, através da vacina, o nosso organismo entrou em contato com esse vírus. Claro que de uma forma diferente do que a doença, mas a gente tem essa lembrança, que a gente chama memória imunológica. Então, no momento que a gente entra em contato com esse vírus, estando vacinado, o nosso organismo faz a mesma lembrança de quando a gente teve a doença. Opa, tem um invasor aí, mas eu reconheço que eu já tive um contato com ele, vou mandar meus anticorpos, minhas defesas, meu exército, para combatê-lo. É assim que funciona o nosso organismo. Muito bem. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado por você explicar para a gente, tirando aí as dúvidas das pessoas e todos nós, telespectadores aqui. Muito obrigado mais uma vez e o espaço sempre à sua disposição. Ok, obrigada pela oportunidade. E assim, a recomendação é vacinar com 2 doses, para aquela vacina que precisam de 2 doses, uma com a Janssen, é a única que é de 1 dose, continuar usando as barreiras de proteção, né, máscara, manter o distanciamento, enquanto a gente não tiver todo mundo vacinado. O Brasil
só tem, que é muito grande, tem muita gente, apesar da vacinação estar avançando mais, mas a gente só tem, não tem nem 25% da população vacinada com as 2 doses. Então, a gente precisa ainda continuar com todos os cuidados até que, finalmente, a gente consiga vacinar todo mundo. E todo mundo precisa lembrar que precisa se vacinar com as 2 doses. Muito bem, doutora Luciana. Muito obrigado, boa tarde, sucesso, boa semana e muita saúde. Um abraço, obrigado.